Seu cérebro é a estrutura mais complexa e sofisticada que a ciência já encontrou em todo o universo. Sim, dentro da sua cabeça existem mais de 100 bilhões de neurônios e são mais estrelas do que em toda a Via Láctea. Mas o cérebro não é feito só de neurônios. Há também diversos outros tipos de microestruturas e também diversos neurotransmissores que são mensageiros químicos, como a acetilcolina, que é a molécula da atenção, a serotonina, que é a molécula do bem-estar, a dopamina, que é a molécula que te dá atividade, a GABA, a molécula do relaxamento, a adrenalina, noradrenalina, glutamato, norepinefrina, para citar alguns. Seu cérebro usa neurotransmissores para dizer ao seu coração para bater, aos seus pulmões para respirarem e ao seu estômago para digerir. E esses neurotransmissores também podem afetar o humor, o sono, a concentração, o peso e outros problemas também surgem quando eles estão desequilibrados. Quando o seu corpo tem as condições para isso, os níveis de neurotransmissores se equilibram. E isso te permite pensar com mais clareza, sentir-se mais feliz e experimentar maior bem-estar, dentre outras coisas. Você se sentirá menos preocupado, desfrutará de uma perspectiva mais positiva e provavelmente tomará decisões melhores em situações estressantes. Sem neurotransmissores suficientes, você não consegue focar sua atenção por períodos prolongados. E a boa notícia que a ciência tem para nos dar é que existem maneiras de ajudar a equilibrar os neurotransmissores em seu cérebro através de escolhas do dia a dia. E a principal e mais eficiente maneira de interagir positivamente com cada aspecto da excelência da sua saúde, inclusive do seu cérebro, é através das melhores escolhas alimentares. Sim, certamente você sabe que comida lixo gera saúde ruim. Açúcar, farinhas refinadas, óleos ultraprocessados inflamatórios, corantes sintéticos, realçadores de sabor, resíduos de pesticidas. Não é novidade que o quanto menos nós nos apegamos a esse tipo de comida ultraprocessada, que não nutre por ser composta de calorias vazias, melhores serão as condições que a saúde terá. Mas esse não é um vídeo sobre isso. Deixar de comer aquilo que maltrata o corpo e a mente é importantíssimo, mas é metade da história. A outra metade, que talvez seja até mais importante e que por isso, sem dúvida, seria o meu ponto de partida, se eu estivesse ajustando a minha nutrição hoje, diz respeito a garantir que o organismo tenha acesso a todos os nutrientes que ele precisa para que a saúde prospere. E de fato, neurônios, axônios, mielina e cada um dos neurotransmissores é construído a partir de nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos, e sem estes, o cérebro não apenas fica disfuncional, mas torna-se apenas uma pálida sombra da sua capacidade. Nutrição é fundamental para tudo: imunidade, controle dos mecanismos inflamatórios, ganho e conservação de musculatura e massa óssea, envelhecimento harmonioso da pele e da visão e, obviamente, faz toda a diferença para a saúde e excelência do cérebro. Um conjunto de nutrientes são vitais para a síntese de neurotransmissores, para a formação de novas memórias, concentração, capacidade de focar a atenção ou de relaxar e dormir, raciocínio, habilidades linguísticas, capacidade de comunicação. Para tudo aquilo que somos ou sentimos, nutrientes são necessários. Nesse vídeo, eu irei elencar 9 substâncias e compostos que são indispensáveis para um bom desempenho cognitivo e assim te auxiliar a ter mais concentração, mais foco, mais produtividade. O primeiro ingrediente dessa lista é um nutriente vital, o ômega 3 DHA, uma sigla, que é na verdade uma variedade de ômega 3 particularmente importante para o cérebro e também para a visão. Cerca de 60% do cérebro é composto de gorduras e pelo menos 20% da composição dessas gorduras é o ômega 3 DHA, amplamente estudado pela ciência. De fato, há uma ampla base de evidências globais que demonstram que quanto menor a proporção de ômega 3 DHA na dieta da mãe, menor se torna, obviamente, aquilo que existe no leite materno e, portanto, menores se tornam ao longo da vida as notas de desempenho da criança em testes de padrão internacional. Por isso, o DHA é nutriente primordial até mesmo por lei em fórmulas infantis, o primeiro suplemento da maioria de nós. O DHA é particularmente concentrado na massa cinzenta, o que significa que é fundamental não só para a cognição de um cérebro em desenvolvimento, mas para toda a vida. A ciência nos sugere ingerir diariamente cerca de 1
a 3 gramas de ômega 3 DHA, e nós podemos obter isto principalmente em peixes oleosos, como a sardinha ou o arenque, mas também em crustáceos, como o camarão, ostras e outros. Mas acontece que são poucas as pessoas que ingerem porções generosas de frutos do mar todos os dias, e talvez por isso a estatística do IBGE demonstra que mais de 90% dos brasileiros são deficientes neste nutriente vital. Por isso, a suplementação diária é mais do que sugerida, ela é recomendada. Ingerir óleo de peixe, de krill ou de algas em cápsulas imediatamente antes das principais refeições é um hábito recomendado pelos principais nutricionistas do mundo, não apenas para a saúde do cérebro, mas também para outros aspectos, como a manutenção da qualidade da visão. Ômega 3 é um dos suplementos mais importantes e seria sem dúvida um dos primeiros da minha lista, dos quais eu não abro mão. É bom lembrar que o ômega 3 EPA, que é a segunda variedade importante de ômega 3, quase sempre vem junto do ômega 3 na natureza, mas serve a outros aspectos, principalmente para permitir ao corpo controlar o excesso de inflamação, até mesmo dentro do cérebro. Portanto, os dois tipos são importantíssimos. Ao escolher sua fonte de ômega 3, esteja atento ao principal critério de qualidade, que é a pureza. Tenha certeza de que é 100% o óleo em questão e não que há algum tipo de mistura com óleo de soja ou qualquer óleo mais barato, mas infelizmente não tão eficaz. A falsificação é super comum no mercado da suplementação, isso não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, é no mundo todo. Tenha a certeza de que você está trabalhando com uma fonte confiável. O segundo e o terceiro ingredientes vitais dessa lista eu vou mencionar ao mesmo tempo, porque em muitos casos eles são utilizados em conjunto pelo organismo, assim como o cimento e a areia se misturam para criar argamassa. Me refiro à colina e à fosfatidilcerina. Ambos foram reconhecidos como nutrientes essenciais, ou seja, que o corpo não consegue sintetizar amplamente dentro de si e, portanto, precisam ser obtidos através da nutrição. Os estudos científicos enaltecem esses dois ingredientes como fundamentais para diversos aspectos estruturais da saúde do cérebro, incluindo a formação de novas memórias, a concentração, o foco, a atenção, a produção de insulina, a contração muscular e a mobilidade intestinal. Ambos são necessários para a síntese de acetilcolina, o neurotransmissor que proporciona foco e atenção. A colina é encontrada em alimentos como a gema do ovo, o fígado de frango, salmão, brócolis e linhaça. Já a fosfatidilcerina, que é um nutriente da família da colina, é necessária para a formação das membranas das células nervosas e da bainha de mielina protetora. Ela é essencial para aprender e relembrar informações. Encontra-se presente na natureza apenas em alimentos de origem animal, em pequenas quantidades nas carnes vermelhas, na carne de frango, de peru e de peixe, mas de forma muito concentrada, principalmente nas vísceras, como o fígado, os rins e outros órgãos dos animais. Sim, é nos órgãos que muitos animais guardam seus estoques de nutrientes, e os predadores naturais sabem disso instintivamente. Quando um leão caça uma zebra, a primeira coisa que ele come são as entranhas do animal. Sim, é nos órgãos que os animais guardam seus estoques principais de nutrientes. E os predadores naturais sabem disso. Quando um leão caça uma zebra, a primeira coisa que ele come são as entranhas do animal, pois na natureza os seres têm o instinto natural de buscar o máximo de densidade de nutrientes sempre que possível. Somente os humanos modernos parecem preferir as calorias vazias. Mas, se você é como eu, provavelmente não tem um hábito regular de ingerir essas carnes exóticas de órgãos. Por isto, a suplementação é mais do que recomendada, de ambos, tanto a colina quanto a fosfatidilcerina. Na sequência, como quarto e quinto itens dessa lista, nós temos mais dois nutrientes fundamentais, as vitaminas do complexo B, principalmente a B9 e B12. A vitamina B9, conhecida como folato ou ácido fólico, é essencial para o desenvolvimento e bom funcionamento do sistema nervoso, produzindo neurotransmissores como a serotonina, que é importante para a cognição e para a manutenção do humor. Você pode consumir esse nutriente ao se alimentar de vegetais verdes, levedura nutricional, fígado de galinha e de outros animais, leguminosas, carne bovina e gema de ovo. Mas a própria ciência também sugere que, em muitos casos, a suplementação pode ser necessária. O folato é importantíssimo durante a gravidez, para as mulheres em ciclo menstrual e para o controle inflamatório. Já a vitamina B12, juntamente com a B9, participa do processo de metilação, contribuindo para um bom funcionamento cerebral,
prevenindo a névoa mental, aquela confusão, dificuldade de lembrar das coisas, e deixando o pensamento mais ágil e claro. Ela é encontrada quase que exclusivamente em produtos de origem animal, incluindo carnes de órgãos, especialmente fígado, carnes diversas, peixes, frutos do mar e, em menor grau, em ovos e laticínios. Em ambos os casos, quando buscamos a suplementação, é fundamental que estejamos atentos quanto à forma molecular do suplemento. Precisamos ingerir nutrientes que são biodisponíveis, ou seja, que estão disponíveis para que o corpo possa assimilar, absorver e utilizar. E no caso dessas duas vitaminas, a forma que demonstra 95% de absorção são as vitaminas metiladas, conhecidas como metilfolato e metilcobalamina. Evite as versões sintéticas, como o ácido fólico ou a cianocobalamina, que apresentam baixa taxa de absorção e eficiência, em alguns casos, dezenas de vezes inferior às formas metiladas. Em sexto lugar, é fundamental que se mencione o aminoácido taurina, que atua como um neurotransmissor, modulando a atividade neuronal e contribuindo para um estado cognitivo sustentado. A taurina ajuda na síntese interna do GABA, um neurotransmissor fundamental para a calma e o relaxamento. É comum encontrar a taurina em suplementos energéticos, pois quando combinada com a cafeína, os estudos demonstram que ela auxilia a estabilizar o estímulo proporcionado por esse estimulante. Ao mesmo tempo, também encontramos a taurina em fórmulas destinadas ao relaxamento, que também contém magnésio, inositol e outros elementos, pois a estabilidade neuronal proporcionada pela taurina ajuda não só no relaxamento, mas na manutenção do sono profundo, sem interrupções. A taurina também possui atividade antioxidante, ajudando na proteção dos neurônios. Tudo isso foi comprovado por um artigo publicado em 2010 no Journal of Biomedical Science. Quando você se alimenta de carnes, peixes e lácteos, está também consumindo taurina. E por isso, vegetarianos e veganos certamente precisam suplementar. Mas, acima de tudo, quem quer que esteja sentindo que está abusando do estresse, que não consegue dormir bem, que sente uma instabilidade mental, sente a sua atenção fragmentada. Quantidades aumentadas de taurina, seja através dos alimentos, seja através dos suplementos, ajudam muito o organismo a minimizar isso. O sétimo componente a ser mencionado é a L-teanina, que é o princípio ativo mais importante do chá verde ou do matcha. A L-teanina, assim como a taurina, é um auxiliar do foco e da concentração. É por isso que os orientais têm o hábito de tomar uma xícara de chá verde antes de suas práticas de meditação. E como oitavo componente, eu não poderia deixar de citar os triglicerídeos de cadeia média, conhecidos como TCM, uma sigla, que são uma classe especial de gorduras. Trata-se, na verdade, de um extrato concentrado de óleo de coco, que tem como principal característica a rapidez e a facilidade de assimilação e conversão em energia, particularmente para o cérebro. Os TCMs se transformam em cetonas em questão de poucos minutos, e essas cetonas atravessam com facilidade a barreira hematoencefálica, promovendo a seus neurônios um acesso rápido ao combustível. O cérebro fica aceso, que nem uma árvore de Natal. A confusão mental tende a desaparecer e dar lugar a pensamentos rápidos e cristalinos. Eu recomendo experimentar com uma colher das de sobremesa de TCM junto do seu café preferido, junto do que você gostar de tomar, porque ele não tem nem cheiro e nem gosto. Ele é energia pura para um cérebro mais afiado, com produtividade e clareza mental. A fonte natural do TCM é o óleo de coco, mas ele se encontra em quantidades reduzidas no óleo bruto. E por último, mas não menos importante, quero mencionar um dos mais importantes elementos que a ciência já identificou como benéficos ao cérebro, a cafeína. Presente no cafezinho do dia a dia, a cafeína aumenta o estado de alerta, melhora a concentração e o desempenho também em diversos aspectos. Inúmeros estudos apontam para melhoras cognitivas a longo prazo com uso frequente. Estudos com cafeína possuem evidência grau A, ou seja, quando se trata de foco, energia, cognição e performance física, os benefícios da cafeína são mais que comprovados pela literatura científica. Um café, dependendo do grão, da torra ou da forma como é preparado, possui entre 60 a 120 mg de cafeína, o que é uma boa dose. Algumas atividades demandam mais concentração e desempenho do que outras, e nesses casos, um bom suplemento de cafeína pode ser muito útil, por conter doses maiores e por muitas vezes estar associado a outros componentes que maximizam seu efeito. Gamers, estudantes acadêmicos, palestrantes, músicos, atletas, apresentadores, professores e pessoas que trabalham com comunicação podem se beneficiar ainda mais dessa junção de compostos. É claro que algumas pessoas são muito sensíveis à cafeína, não metabolizam bem e aí precisam ou usar pouco, ou não utilizar,
ou usar de vez em quando. Estes e muitos outros elementos nutritivos você pode encontrar com qualidade máxima na Pura Vida, a empresa que eu fundei há 7 anos e que hoje é uma das maiores e mais bem avaliadas empresas de alimentos e suplementos naturais do Brasil. Criamos a Pura Vida com um propósito claro e simples: entregar qualidade, pureza e riqueza nutricional em níveis máximos, pois são os próprios complementos nutricionais que nós usamos e que oferecemos para os nossos filhos, parceiros, pais, amigos e clientes. A Pura Vida é uma empresa que entrega em todo o Brasil e você pode conhecer mais sobre cada uma das dezenas de opções navegando pelo nosso site e pela nossa loja online. Vários dos nutrientes descritos nesse vídeo encontram-se disponíveis ao alcance de poucos cliques. Diversas variedades de ômega 3 de alta performance para você escolher, o Brain Focus, que é uma fórmula concentrada de colina e fosfatidilcerina, o Power Coffee, que contém 24 ingredientes benéficos, incluindo vários dos mencionados, o Matcha Cerimonial, que é a versão mais nobre do chá verde, o Blue Calm, que é uma combinação de taurina com magnésio, super importante para o cérebro também, e inositol, o Brain TCM, que no caso da Pura Vida é extraído do puro óleo de coco virgem através de hidrólise enzimática. O resultado é 100% TCM, sem cheiro, sem sabor. Nutrição é a matéria-prima da saúde e com o cérebro não se brinca. Quero então reiterar meu convite. Acesse puravida.com.br e conheça muito mais sobre esse incrível universo de possibilidades saudáveis. Obrigado pela sua atenção, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo com quem você ama.